Antes da leitura, eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais com a maravilhosa paz do Senhor Jesus, que ela se estenda durante todo o seu dia. Amém, meus irmãos? Assim diz a palavra do Senhor, mais uma vez, frisando Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 8 a 9. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos, irmãos. Pai, continua falando com este teu servo, assim como o Senhor vem falando ao longo da semana, mudando toda a estratégia que estava sendo preparada para este momento e prevalecendo a tua vontade. E agora, Senhor, este pequeno vaso seja útil em tuas mãos para falar ao teu povo aqui presente e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Isto, Pai, eu te peço, juntamente com meus irmãos, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Ao longo do seu ministério, Jesus ensinou através de parábolas, e dentre as que se destacam, dentre as tantas, nós poderemos destacar assim a do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37, a do filho pródigo, muito conhecida, também em Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 32, a parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. E está a parábola do semeador. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, considerando a parábola propriamente dita, os questionamentos e a explicação de Jesus, ela vai do versículo 3 ao versículo 23. Mas eu creio no meu coração que é desnecessário, sim, penso eu, repeti-la. Desnecessário, por quê? Pois por várias vezes, neste púlpito, foi muito bem explorada e muito melhor explicada do que eu poderia fazer aqui agora. Mas eu quero nada mais, nada menos, meus irmãos, não é uma mensagem preparada. Eu quero nada mais, nada menos compartilhar com os irmãos a experiência que tive ao longo dessa semana que passou, pois não era essa a palavra que faz mais ou menos um mês eu vinha lendo e relendo, aguardando a confirmação do Senhor. Foi quando nesta semana eu recebi de um irmão uma saudação de bom dia. Nesta saudação estava este versículo, o de número 8, que nós acabamos de ler. E assim como também na nossa EBD, o nosso pastor Reginaldo colocou já no fezinho a questão do Senhor falar aos nossos ouvidos, mesmo que nós não estejamos vendo ninguém à nossa volta, mas a gente sabe, sente no nosso coração e aquela voz como se fosse audível falando para nós. E foi assim que aconteceu comigo, como se eu estivesse ouvindo o Senhor falando claramente ao meu ouvido. E o que ele falou para mim, eu compartilho com os irmãos porque eu creio que precisamos estar atentos para exercitar. Ele disse: seja uma boa terra, produza bons frutos. E aquele versículo mexeu comigo e eu não tive dúvidas que era isso que o Senhor me confirmava para compartilhar com os irmãos. Seja uma boa terra, produza bons frutos. É mais do que sabido que a parábola do semeador descreve como o solo, ou seja, o coração do homem,
afeta a forma como a mensagem de Deus, a semente, é recebida e produz frutos ou não. Depende da onde ela cai, de que tipo de terra, de como está o nosso coração. E isso a gente vê com muita clareza na explicação que Jesus dá após o questionamento dos seus discípulos acerca da parábola. E aí, meus irmãos, dentro desse compartilhamento, eu gostaria de passear com os irmãos um pouco na palavra do Senhor. Eu procuro sempre fazer isso porque nada melhor. Nada melhor do que nós estarmos acompanhando a palavra do Senhor, porque é ela, sim, que direciona o nosso viver, é ela que nos ensina, é ela que amadurece. E no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nós somos terra. Nós somos terra. E não qualquer terra. Nós não somos qualquer tipo de terra, mas com certeza essa boa terra que o Senhor soprou aos meus ouvidos para que eu e todo aquele que crê no Senhor, nosso Deus, como único Senhor e Deus, e no seu Filho, como Deus e Senhor das nossas vidas. Pois essa terra, quando o boneco, vamos dizer assim, foi formado, a palavra diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, Deus nos deu o que de precioso Ele tem, a vida. Deus é vida e Ele nos deu essa vida. Portanto, nós não somos uma terra qualquer. Nós somos, sim, uma terra especial. Porque junto com o barro está o fôlego de vida soprado pelo Senhor. Isso é que nos faz especiais. É isso que faz com que a nossa responsabilidade seja muito maior do que qualquer outra coisa que nós possamos. Embora tudo que nós vemos, não podemos negar que foi o Senhor, nosso Deus, quem criou. Mas nós somos especiais. Saindo esta vida que o Senhor soprou em nossas narinas, nós voltamos a ser apenas terra. Tanto que nós voltaremos a ser misturados com a terra comum, né? No momento da nossa partida, quando este fôlego de vida for retirado de nós, e aí nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, daqui a 1, 2, 5, 10 anos. Por isso o Senhor manda que nós estejamos atentos à sua palavra para a colocar em prática hoje, porque amanhã nós podemos não mais ter esta oportunidade. A terra boa precisa ser produtiva o tempo todo. Na carta de Paulo aos Efésios, como eu falei com os irmãos, nós vamos estar passeando. Efésios, no capítulo de número 1, no versículo 12, fala assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O Senhor fala aqui do motivo para o qual nós fomos criados. Sim, para louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua soberania.
por ele expressar esse desejo de cuidar de nós, tanto que nós fomos formados à sua imagem e semelhança. E isso é uma característica que nenhuma outra criação possui. Por isso nós somos especiais. Por isso o ser terra boa. E como nós podemos louvar a glória de Deus, senão cumprindo com diligência o papel que nos foi determinado? Nós viemos a esta terra com esse objetivo, louvar ao nosso Deus e Criador. Mas nos foi dado uma orientação, e eu diria até uma ordem. Pena que muitos dos que se declaram ser do Senhor não veem como uma ordem e, portanto, não dão tanta importância. Mas deveríamos. Por quê? Porque é através da obediência a esta ordem que nós vamos sim estar cumprindo este papel, esta função de sermos terra boa e produzirmos bons frutos. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, do versículo 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor, e na versão da minha Bíblia, o subtítulo fala justamente a respeito de uma ordem. Diz assim, a ordem da evangelização. Versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta é a ordem que Deus, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou para nós. Ir pelo mundo. Mas vocês perceberam que antes ele fez uma chamada de atenção muito séria? Ele lançou em rosto o fato daqueles que caminharam com ele durante 3 anos, durante todo o tempo do seu ministério, não creram em tudo que ele já tinha avisado, tudo que ele já tinha falado que ia acontecer, que ele ia padecer, ia sofrer, ia cair na mão dos líderes, ia ser castigado e morto, mas que ele ressuscitaria. E quando os discípulos foram alertados e avisados que ele não estava no túmulo, que tinha desaparecido, eles não acreditaram. Então Jesus já chega chamando a atenção para que nós não sejamos incrédulos. A palavra do Senhor tem sido pregada constantemente a nós. Mesmo que isso não acontecesse com tanta frequência, nós temos uma arma conosco. Nós temos uma orientação ao nosso alcance. A palavra de Deus, ela está em nossas mãos, ao nosso alcance, para que a gente procure, se esforce, se interesse, no mínimo, tenha curiosidade de saber quem é esse Deus que dizem que criou todas as coisas. Até você que não acredita, eu sugiro que realmente procure, tenha curiosidade de conhecer um pouquinho mais e vai entender os mistérios que envolvem todo o ensinamento de Deus, já desde a antiguidade até a nova aliança, através do Senhor Jesus Cristo.
com certeza vai surpreender. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículos do 18 ao 20. É a mesma orientação com alguns requintes de diferença, mas não fazendo que ela seja menos ou mais importante. Ela é objetiva. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Precisamos estar atentos que o Senhor sempre coloca uma observação, alguma coisa de destaque na palavra para chamar a nossa atenção. Em Marcos, ele colocou a questão da chamada de atenção à incredulidade. Aqui, ele alerta e evidencia que a ele, somente a ele, foi dado todo o poder pelo Pai no céu e na terra. Muito embora hoje a gente vê ao nosso redor que a humanidade não leva fé nisso aqui. E é com tristeza que a gente sabe que haverá um preço. E um preço muito caro. Muito caro. Que nós estejamos atentos para não sermos cobrados por essa questão. E diz assim no versículo 19: Portanto, ide, foi dado poder a eles no céu e na terra. E aí o que ele faz? Ele dá uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É uma ordem. É uma ordem com um suporte. Jesus dá a ordem, mas ele diz: pode ficar tranquilo, que eu vou estar contigo para te ajudar a cumprir esta minha ordem. Não teremos desculpa de dizer: o Senhor mandou eu fazer, mas o Senhor não me ensinou, o Senhor não me acompanhou, o Senhor não me orientou. Nenhum que conhece a palavra, e eu creio que todos nós que estamos aqui, e você que chegou até esse vídeo, com certeza, pelo menos num momento, por curiosidade, você leu a palavra do Senhor. E como é que o Senhor espera que a gente cumpra esta ordenança dele? Aprendendo e guardando para nós, né? É só nosso, ninguém toma, ninguém leva. Não. Ensinando-os a guardar aquilo que nós aprendemos. Precisamos compartilhar, produzir frutos. E o melhor fruto que nós podemos produzir para o Senhor, pela orientação do Espírito Santo, chama-se almas. Almas. A palavra do Senhor diz que o desejo, a vontade de Deus é de que todos sejam salvos. Se vai acontecer assim ou não, não nos compete questionar. Deus apenas diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ide, fazei discípulos, ensina tudo o que você aprendeu. Se ele vai praticar ou não, aí já é comigo. Porque depois ele vai prestar contas a mim, não é a você. A sua parte você faz. Seja uma boa terra, produza bons frutos. Amém, meus irmãos? Ou seja, nós temos um papel a cumprir. Não viemos para cá para ficar de qualquer maneira. Viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Muito embora essa aqui, né, chamada carne, está sempre nos tentando a isso. Goza a vida, o celeiro está cheio. Goza a vida do jeito que você quiser, porque você tem aí agora para um bom tempo. Louco.
amanhã mesmo te pedirão a sua alma. Tudo que você juntou, para quê? Tudo que você aprendeu. E eu estou dizendo a respeito das coisas do Senhor, tudo que nós temos aprendido. Se nós guardarmos para nós e não cumprirmos o papel, vamos sim, cada um individualmente chegar na frente do mestre, ele vai perguntar, o que você fez com tudo que eu te ensinei através dos meus servos, através dos profetas, através da minha escritura? Não seremos tomados por inocentes. A terra é boa, mas a terra foi contaminada. A terra foi contaminada e continua sendo. É triste para nós vermos isso, mas é a realidade que nós estamos vivendo. A terra foi contaminada e continua sendo, através da má utilização de particularidades que Deus nos deu. Que particularidades são essas? Passeando pela Bíblia, o Senhor me mostrou o seguinte: nós temos 5 sentidos. O nosso corpo tem 5 sentidos. Com certeza, nós que estudamos, né, isso a gente aprende lá nos idos da nosso ensino primário. Audição, visão, tato, olfato, paladar. E um órgão vital que o Senhor pôs dentro desse boneco de barro e após o fôlego de vida, ele começou. Daí para frente, nunca mais parou. Até o dia em que o Senhor determinar. Temos um coração batendo dentro do nosso corpo. E estes órgãos e este coração, eles deveriam ser orientados pela capacidade de raciocínio que é particular a nós. Mas, vamos lá. Audição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Audição. Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquela conversinha. E agora vamos esquecer, então, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o mundo e vamos tratar de nós. Porque aqui nós estamos tratando de ser terra boa. Consideramos isso, que somos nós que reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, temos o conhecimento, no mínimo da palavra, pelo menos no mais básico, e o Senhor está falando para nós. As más conversações corrompem os bons costumes. Precisamos tomar cuidado com isso, com o tipo de conversa que muitas das vezes, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa congregação, a gente está usando essa particularidade que nós temos, que é a audição, esse sentido, para ouvir aquilo que não edifica. É responsabilidade nossa de que, quando isso aconteça, nós sejamos, no mínimo, coerentes com a palavra do Senhor para procurar evitar. Por quê? Porque começa assim, e olha onde chega. Livro de Salmos, não precisava nem eu ir lá, porque com certeza todo mundo sabe de cor. Quem não sabe esse de cor, livro dos Salmos, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, só o versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, olha a audição aqui, dos ímpios, nem
se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente começa a dar muito ouvido àquilo que não edifica, àquilo que não agrada ao Senhor, a gente acaba sendo envolvido de alguma maneira e corremos o risco de, quando menos abrirmos os olhos, já estamos no meio da rodinha, compartilhando e vivenciando aquilo que não é agradável do Senhor. Primeiro sentido, a terra está sendo contaminada dessa forma. Atentemos. Visão. 1 João, capítulo de número 2, versículos do 15 ao 17, fala acerca das coisas do mundo. O amor que o Senhor tem posto no nosso coração, ensinado a cada um de nós através do Senhor Jesus Cristo, é para retribuirmos a Ele, amarmos a Ele, adorarmos a Ele. Mas a palavra do Senhor diz assim, e é muito sério isso, porque a terra está sendo contaminada através das coisas lindas que se apresentam aos nossos olhos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, ele não exclui nada, é tudo, e dar nomes à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Há um papel a cumprirmos, há uma responsabilidade em nós e precisamos procurar cumpri-la. Tato. Mais um sentido. Livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo 15. Quantas coisas excelentes e boas nós fazemos com as nossas mãos. Imagine o quanto é impedido, o quanto é, assim vamos dizer, reduzido a capacidade de um ser humano que não tem as mãos, não pode tocar com as mãos, não pode, vamos pelo lado bom, não pode acariciar, não pode indicar um caminho, muitas coisas. Mas o mandamento do Senhor indica que o que nós não devemos fazer através do tato. Não, versículo 15, não furtarás. E aí, penso eu, não caberia nem a gente fazer tantas explanações, porque é muito claro e objetivo. Não é teu, não pegue. Simples assim. E aí, nós podemos considerar valores, objetos, qualquer coisa que nós possamos manusear. O tato. E aí, a cobrança vai ser alta. A cobrança vai ser alta, meus irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Olfato. Olfato, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo número 2, apenas a parte A do versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, porque para Deus somos o bom
perfume de Cristo. Nós nunca vimos a Deus. Mas se nós somos o bom perfume, é porque Ele sente o cheiro. E Ele nos deu o olfato para que nós também vivêssemos essa experiência que Ele vive. Com certeza nós sabemos diferenciar odores de alimentação, de perfume, das coisas que são agradáveis, o cheiro das flores. E é um perfume bom. Nós só conseguimos perceber porque temos esse sentido, o sentido do olfato. E Deus, Ele quer sentir esse mesmo cheiro. Um bom perfume, o odor de um bom perfume. E o Senhor, Ele espera que nós venhamos a exalar este perfume para que Ele seja glorificado. Pois para isso nós viemos ao mundo, para louvar a sua glória. Amém, meus irmãos? Paladar. Romanos, capítulo 13, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Na sequência do que a gente leu aí, entra a questão do nosso paladar. Quando uma comida é boa, realmente aquele instinto glutão pode nos atingir. É por isso que o Senhor sempre nos ensinou com muita evidência na nossa EBD de hoje, a questão da nossa sobriedade. Eu penso que cabe também nesse contexto. Se nós realmente somos sóbrios, estamos atentos, nós não vamos nos deixar envolver a isso. Por quê? Porque há um limite para o nosso corpo. E quando ele fala aqui de glutonaria, é a questão do excesso. É de nós, através do paladar, daquilo que nós sentimos na nossa boca, que é agradável, vem a vontade de comer e comer e comer, ou seja, e dependendo se for bebida, beber, 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 e nos levar a um comportamento errado diante do Senhor. E esse comportamento errado acaba por nos levar às outras questões que são apresentadas. Na questão de desonestidade, por quê? Porque eu vou querer mais só para mim. E aí eu quero o prejuízo do meu próximo. Eu consegui refletir dessa maneira. E dependendo do contexto, entram as questões de disputas, de soluções, que podem nos levar, com certeza, a um comportamento, a uma contaminação cada vez maior da terra que o Senhor nos fez e santificou, para que nós venhamos a realmente louvar, exaltar e adorar o seu nome. São coisas simples e básicas, né, meus irmãos? Que nós, no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe, não se dá conta. Mas o Senhor falou muito fortemente comigo com essa questão de nós estarmos desempenhando o papel para o qual nós fomos criados. Por quê? Porque, como eu já falei, um dia, e desse dia, ninguém mesmo, meus irmãos, vai escapar. O dia estar diante do Senhor para prestar conta, está escrito, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas de tudo quanto tivermos feito através desse corpo, ou seja, através da nossa audição, através da nossa visão, através do nosso tato, através do nosso olfato, através do nosso paladar, de todo o nosso corpo. E aí o Senhor vai dar uma sentença. Ou seja, na verdade, quando nós chegarmos diante dele, nós já não estamos mais vivos. Então, o que acontece?
A sentença, na verdade, ela já está dada. Nós só vamos nos apresentar para prestar conta, porque não teremos condições de retornar para mudar o quadro. Então a sentença já vai estar dada. Será a vida eterna com Cristo ou a condenação eterna, a perdição. Precisamos ser terra boa e produzir bons frutos. E o órgão que o Senhor colocou dentro, que está aí mantendo a vida? O coração. Vamos dar uma olhadinha lá em Jeremias. Eu creio que também, essa é um texto de Jeremias que marca muito, e eu com certeza sei que todos aqui se lembram e conhecem. Jeremias 17, versículo de número 9. Sobre o coração, o Senhor deixou escrito assim. Releiam em casa com calma e prestem atenção se não é uma realidade. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. E deixa uma pergunta, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Nós, meus irmãos, não temos noção. Quando nós, às vezes, despertamos, nós já estamos sendo envolvidos pelo sentimento do nosso coração, e muitas vezes é um sentimento enganoso, ou seja, que está envolvendo todo o conjunto que nós conversamos aqui do nosso olfato. Para quê? Para que agrade a nossa carne. Opa! Olha que emoção! Meu coração chegou a bater mais forte. Não sabe que aquele sentimento está levando ele a um atalho. Atalho não leva a Deus. O que leva a Deus é o caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Poxa, mas o irmão só falou coisa que é para entristecer a gente. Então vamos lá. A palavra do Senhor não é para nos entristecer, é para nos alegrar, porque nós somos filhos de Deus. E eu diria que para os irmãos que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. E aí, nesse nem tudo está perdido, a gente já fica aí mesmo em Jeremias. Por quê? Porque nesse versículo que nós lemos, o Senhor deixou um questionamento, não deixou? Quem o conhecerá? Ele falou do engano do coração e nos perguntou quem o conhecerá. E ele não deixa a gente ansioso por muito tempo, porque no versículo seguinte, ele responde, ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha a produção de frutos aqui. Então, meus irmãos, glória a Deus que não somos nós que conhecemos o coração. Porque se nós tivéssemos esse domínio, nós já estávamos perdidos. Porque nós íamos fazer com que o nosso coração sentisse aquilo que agrada a nossa carne. Mas como é o Senhor que conhece os nossos corações, Ele fez e continuará fazendo todo o esforço. Esforço maior Ele já fez ao entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. E hoje, esse Jesus está lá à sua direita e continua fazendo esforço, porque Ele continua intercedendo ao Pai para a nossa salvação. Então, como Ele conhece o nosso coração, Ele trabalha. Jesus disse que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalha por nós, trabalha para nós. E quem somos nós para ter um Deus que trabalha para nós 24 horas por dia? Não merecemos. Não merecemos. A terra está contaminada, mas o Senhor está tratando. O Senhor está procurando
purificar para que esta terra seja boa e produza bons frutos. Mas aí, foi Jeremias, lá atrás, que falou, entendeu? Pode ser que bata uma dúvida. Não deveria e nem deve. Nós aqui não podemos ter essa dúvida. Por quê? Porque Jeremias é um dos que o Senhor enviou desde antigamente para nos trazer informações e orientações para que nós venhamos a produzir bons frutos. Mas, se Jeremias não está bom, vamos um outro J. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, com certeza todo mundo já sabe quem vai falar. Evangelho de João, capítulo de número 17, Jesus orando ao Pai, diz assim, no versículo 9, eu rogo por eles, nós, glória a Deus, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Somos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, e somos chamados a ser boa terra e produzir bons frutos. Versículo 15, vamos dar um pulinho mais à frente. E aí ele segue dizendo assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta é a forma como o Senhor espera que nós venhamos a impedir, interromper e mudar o curso da nossa vida, descontaminando a terra que o mundo contaminou e vem continuamente tentando mantê-la contaminada. O Senhor nos dá a orientação. Ele clamou ao Pai por nós para que nos santifique. E só há uma maneira de nós santificarmos a nossa vida, através da verdade da palavra de Deus. Vamos lá, em Hebreus. E nós já estamos praticamente encerrando esse compartilhamento da experiência que eu vivi. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. É um marco da palavra do Senhor, pelo menos eu tenho assim. Porque ele coloca claramente um divisor. Se eu não tiver isso, nem adianta eu pensar em salvação. Nem adianta eu pensar em que um dia vou ver Deus. Não tem como. Livro de Hebreus, capítulo de 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E encerrando, meus irmãos, é bem claro quando o Senhor diz, uma coisa não leva a outra, mas a outra leva à coisa. Ou seja, o que eu interpreto desse versículo? O estar em paz com todos não me leva à santificação. De maneira nenhuma. Porque eu posso estar em paz com vocês todos e viver no mundo. Se eu não incomodar vocês, se eu não fizer nada de errado com vocês, e viver no mundo. É a minha vida. Mas, a partir do momento em que eu santifico a minha vida, é automático. Eu sinto o desejo de estar em paz com todos. Não só os da nossa família, da família de Deus, mas também com os que estão lá fora. Por quê? Porque o nosso objetivo, no princípio, são as almas. Então nós precisamos estar em paz com eles para que, através da orientação do Espírito Santo, nós alcancemos as almas. Os frutos que o Senhor ainda há de resgatar. Mas o Senhor fala aqui que a terra produz bom fruto. Em outro texto ele fala que nós também somos árvores, e árvores que precisam dar bons frutos.
E um alerta muito importante acerca da árvore, João Batista já dizia: o machado está à raiz das árvores, e aquela árvore que não produz bons frutos será cortada. Então, nós fomos enxertados na videira verdadeira, mas o Senhor diz que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Se ele, aquele que é natural, ele está tratando, imagina nós que fomos enxertados. Então, precisamos sim nos esforçar, porque somos conhecedores da palavra, mesmo que não totalmente, mas o mínimo que nós conhecemos, precisamos sim nos esforçar para sermos boa terra e produzirmos bons frutos. Essa experiência que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade, pastor Reginaldo, para as considerações e bênção final.